Sejam bem-vindos a mais um Cubicast. Este que vos fala é João Brito. Tava com saudade de gravar o Cubicast. Foi um mês difícil, tá? Mas voltamos. E eu tô até sorrindo, que beleza. E hoje nós temos a ilustre presença do Giovanni, especialista, Google, tudo mais. Eu vou deixar ele se apresentar e poder dizer quem é o Giovanni tecnicamente. Boa, João, obrigado, hein? E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu sou Giovanni, eu sou especialista em modernização de aplicação e cloud híbrida no Google. E hoje eu vim aqui para a gente poder conversar um pouquinho, né, sobre Kubernetes, sobre multi-cloud, tentar desvendar um pouco aí como que isso acontece. Legal, legal. Bom, vamos por partes. Vamos começar pelo Kubernetes, tá? Vamos lá. E vou começar com a polêmica já. Então, primeiro de tudo, a gente tem, na verdade, a primeira versão gerenciada de Kubernetes, né? Foi a de vocês, foi a do Google, né? Pai do Kubernetes, nada mais justo como lançar a primeira versão. Mas por que, por que rodar Kubernetes no gerenciado e não em máquinas mesmo, né? De repente, que tem uma mentira aí de que eu, de repente, perco alguma liberdade ou não? Realmente, tipo, para a maior parte das pessoas funciona, tem algumas exceções aí, sei lá. Cara, ótima pergunta, viu? Eu ouço ela bastante. Eu tive uma vida antes do Google também, né? Então eu acabei sofrendo com algumas outras versões, copies, algumas coisas instaladas na mão também. Então, eu sempre gosto de falar que a questão da matriz de responsabilidade eu acho que é o pior, né? Então, Aham. é tudo aquilo que você está disposto a gerenciar e que você vai ter que gerenciar. Então, é bastante complexo. Eu cheguei a trabalhar com o pessoal, por exemplo, que instalaram o Kubernetes. Putz, que legal, o Kubernetes funciona bem pra caramba. Deu 3 anos sem atualização, expirou o certificado, deu maior problema ali, comunicação com os nodes, com o master. Então, é realmente essa complexidade, né, que ela, você acaba, vamos dizer, né, abraçando ela. Então, eu sempre falo, né, da responsabilidade em cima disso, né, o gerenciamento dos masters é muito complexo, então muitas vezes você fala, mas o masterzinho você pode deixar um node lá, tranquilo, sei lá, você usa um veleiro para fazer backup, fica facinho de restaurar. Só que na hora que você vai ver, não é só isso, né? Você tem a Uhum. escalabilidade, você tem o throttling, então, pô, como que eu vou fazer, né, o meu rollout, né, eu vou ter muita, a gente fala que é o pod churn, né, eu vou ter muita coisa mudando dentro daquele meu cluster, qual que é o tamanho correto para o meu master, então isso Uhum. acaba trazendo essa complexidade, né, quando a gente fala de autoscaling de Node é até simples, né? Você tem um plugin ali, lá onde, cluster autoscaling e tudo mais, mas e nos masters? Né? Geralmente é uma coisa um pouco mais estático, você vai começar a se preocupar, por exemplo, com throughput em disco, tamanho do objeto no etcd, então realmente a complexidade ela é grande, né? E aí a gente vai descendo no nível, então você começa a pensar em atualização, você pensa na própria questão da alta disponibilidade, né? Então, poxa, 3 masters, eu tenho que replicar, né? Então, você acaba tendo ali um stand-by, né? Você tem recursos subutilizados, se a gente vai pensando em Uhum. máquina virtual, querendo ou não, você está pagando por isso também. Então, né, muitas vezes não é só o custo do gerenciamento, né? Eu vejo que tem time bom pra caramba aí que quer gerenciar, quer fazer, acho isso super legal. Uhum. Mas essa questão dos custos, né, e aquela, né, o trabalho que você vai ficar fazendo ali constantemente, né? Então, pensa no próprio backup, como que eu restauro aquilo ali, sei lá, como que eu faço um point in time recovery do meu etcd, né? Como que eu Uhum. consigo voltar no meu cluster no estado de 1 hora atrás, controle de acesso, como que eu rotaciono certificado, né, senhas, etc. E quanto mais você vai descendo, você vai achando outras complexidades, né? Então, e a Uhum. monitoração? E o login? Vou colocar alguma coisa minha? Pô, legal, Prometheus. Às vezes eu até tenho alguma coisa já que a companhia já paga, então eu acabo aproveitando aquilo. Legal, mas eu acabo tendo essa complexidade. Uhum. E aí, falando, né, um pouco de GCP, né, dentro de Kubernetes dentro do Google, né, de GKE, aí eu também olho muito para a rede. Né? Então, poxa, uma das coisas que é bem complexo dentro do Kubernetes, né, é a rede. Então, a gente fala ali, né, de trade-off, imbalance problem, ou aquele next hope. Então, dentro do GCP, por exemplo, a gente traz a visibilidade direto do IP dos pods, né? Então, a gente trabalha com IP areas de uma forma que
você consegue, né, de uma máquina virtual, até mesmo do seu on-premise, você bater direto, né, no IP de um pod, aí quando você até coloca service mesh no meio do caminho, ainda fica outros benefícios ainda, mas só nessa questão de network, né, de você acessar direto o pod, a questão dos load balances, né, não sei se todo mundo conhece aí o termo NEG, né, mas é o Network Endpoints Group, né, então como realmente eu faço aquele endpoints, né, aquele service que está ali dentro do meu cluster, que basicamente é uma regrinha de IP tables, ali agora já tem eBPF, né, mas vamos pensar, generalizando aqui uma regrinha de IP tables, como que eu externalizo isso? Como que eu faço o meu load balance entender isso, eu ganhar também, né, mais alguns ropes aí no meio do caminho, né, eliminar, vamos dizer, né. Uhum, Então, a uhum, parte de rede é bem importante, é global scaling, como que eu faço, por exemplo, cluster regional, várias outras coisas. E, como eu falei um pouquinho de escalabilidade, né? No último evento foi anunciado a questão da escalabilidade de um cluster só para 15 mil nodes. Né? uhum. Então, pensa na complexidade de gerenciar 15 mil nodes, pensando simplesmente ali realmente em gerenciar os masters ou até de atualizar tudo isso. Né? Então, Uhum. antigamente a gente falava lá do Kubernetes The Hard Way, né? Sim, Agora a gente fala do The Easy Way, que é realmente você ter ali um híbrido, né? Quase um PaaS ali no meio do caminho, ou mais do que um PaaS às vezes, né? Lógico, com algumas configurações que você pode fazer ali embaixo. Então, acho que tem bastante benefício, né? Até mesmo a questão né, do life cycle ali do Node, do gerenciamento da imagem do Node. Né? Até eu gosto de falar bastante que o fato da gente trazer uma imagem, por exemplo, ali, né, que é o COS, Container Optimized JS Read Only, ele já elimina várias outras exigências, né, que às vezes, por exemplo, um PCI compliance lá, de instalar um antivírus, né, então são coisas que, utilizando um gerenciado, poxa, alguém já pensou naquilo em escala. Né? Então eu gosto uhum. bastante dessa questão de tentar escalar ao máximo, principalmente pensando em atividade repetitiva, que, querendo ou não, no final das contas, talvez não vai trazer tanto ganho para o seu negócio, né, Sim. mais no gerenciamento ali embaixo. Não, legal, legal. E talvez quando a pessoa está começando ali, quando ela está criando, ela não está visualizando ainda esses problemas, né? Então, tipo, não, ainda vou colocar as primeiras aplicações aqui, né? Mas isso são coisas que ela vai descobrir só depois e normalmente não tem volta, né? Você vai ter que migrar coisa, subir um novo cluster, e aí tipo, isso acontece depois de novo, outras coisas que você não sabia ainda, Com certeza. é, e aí às vezes você fez soluções de contorno, né, para não chamar de gambiarra, O deve em dos outros técnicos. lugares. Exato, uma adaptação ali, né, é, e que depois, tipo, você vai ter que modificar essas coisas só porque você não está seguindo um único padrão, né? E que, no final das contas, alguém já pensou, né? Como você disse, alguém já transformou aquelas regras infinitas do PCI, por exemplo, né? De português estruturado para técnico, né? Então, cara, já fez o hardening do SEO, já deixou as coisas prontas para você passar nesse crivo, certo? Exatamente, exatamente. E eu brinco bastante, né? Porque quando o problema ainda é fácil, né? Visual, poxa, tranquilo. Pô, às vezes eu preciso de mais recurso, ou é um detalhezinho. Agora, quando você tem que fazer um troubleshooting muito a fundo, Uhum. né? Poxa, eu já cheguei a ter problema, né? Igual você comentou, né? Tá aprendendo, tá começando, então a gente começa a colocar um monte de container, vamos ver até onde vai, né? Geralmente aquele Ingress Gateway baseado, né, no Nginx, ali fazendo um redirect. Cara, eu comecei a ter Max Open Files, né, TCP weight muito grande, porque estava enfileirando realmente, então você acaba tendo outro tipo de problema, né, Uhum. e quando para o DNS, né, então todas as feeds, né, então, pô, kubedns, né, a gente sabe, né, tem algumas configurações, então eu acho que até um pouco, né, meu background, né, eu venho de sistema operacional, então eu trabalhei muitos anos aí com Unix, com Linux, então sem um sofrimento, né, que tem ali quando você precisa realmente fazer alguma configuração de baixo nível, tuning performance, e aí quando você tem essa camada de SEO, você ainda tem uma outra camada ali, vamos dizer, de middleware, né, que você acaba utilizando para gerenciar toda essa outra camada de infraestrutura que vai em cima, você Uhum. acaba tendo que ter vários especialistas, né? Então, né, o exemplo que eu dei, eu era de sistema operacional. Se você for pensar em sistema operacional dentro de Kubernetes, talvez seja uma parte. Como eu comentei, tem a parte de network,
né? Você tem a Uhum. parte ali realmente de, né, CRDs, que talvez você pode encarar como desenvolvimento ou infraestrutura como código, sei lá. Então, tem bastante coisa nesse meio do caminho para pensar, né, em muitos componentes, né? Banco de Uhum. dados, né? Etc. Legal. Você citou ali um pouco sobre. Só citou o Service Mesh, né? É, que é um outro mundo que se abre, né? Que às vezes eu acho que uma turma tá tocando isso como tipo é só mais uma coisa, mas isso mexe na sua estrutura, né? Mexe na sua estrutura de redes, de como seus pods estão se comunicando. Então, é de como sua aplicação está se comunicando. Você está mudando o controle dessas coisas, né? Está passando para outro nível. É, e aí, o GKE ele oferece já o Istio Beta ali, né? Então, queria saber, de repente, se vocês têm algum plano de oferecer o Linkerd, né? É o segundo, talvez único concorrente aí do Istio, né? Concorrente, digamos assim. É, mas eu sei que o Istio também é do próprio Google, né? Então, ele promovido, ou sei lá, Beckett. Não sei como traduz isso, mas então o Istio ele tá ali também por isso, né? É, então, se vocês têm, se você enfrenta algum problema assim, ou tem alguma dica para a turma do Service Mesh? Boa, show. Tem uma dica, quero falar um pouquinho, né? Até acho que é bem interessante, né? Essa parte didática, né? Porque eu realmente encontro bastante pessoas, bastante gente, até empresas, né? Ah, eu quero Service Mesh. Por quê? Porque eu quero, né? Então, é top trend, todo mundo precisa, com certeza, né? Acho que 99% quer por alguma deficiência, por algum problema que quer ser solucionado. Isso é interessante, né? Então, muita gente quer porque quer fazer canary release. Né? Uhum, Então, por mais que a gente sabe que canary daria para fazer em várias outras camadas, até em DNS e tudo, mas, né, poxa, a visibilidade, a facilidade, né, já integrar ali com o seu pipeline CI/CD, uma parte de analytics, né, a observability. Então, a mensagem que eu dou, né, falando do Service Mesh é basicamente assim, né? A gente tem que manter o desenvolvedor focado ali no negócio, em feature, lógica do negócio, né? E tudo isso que está em volta, né? Que a gente fala que é função de rede, né? Autenticação, autorização, talvez uma cota, um throttling, né? Uma parte de telemetria, logging, né? Que é essa observabilidade que você tem. Então, teoricamente, o desenvolvedor não precisa ficar pensando em fazer isso, né? Ele não pode colocar um retry no código dele, vamos dizer assim. A ideia é que talvez você tenha uma camada de rede, e aí essa camada de rede ela pode ser gerenciada, por exemplo, por um SRE, né? Ou até mesmo por uma parte de Ops ali. uhum, Então, pensa que isso basicamente são as regrinhas que estão escritas ali nos envoys, né? O virtual service, como que eu faço o traffic split, etc. Respondendo sobre, né, o Linkerd, hoje, pessoalmente, eu não vejo nada relacionado a isso gerenciado, talvez como parceiro, alguma coisa assim. Vejo realmente um apoio muito grande em cima do Istio, né? E aí a gente começa a ter um outro produto, né? Então, não sei se todo mundo já ouviu falar de Antus, mas um pedacinho dentro do Antus, né, é o Antus Service Mesh, que é o ASM. Então, ele é o Istio com o control plane gerenciado. Tá? Então, pô, tá. Giovanni, a gente vai ter o Istio no GKE? Né? A resposta é, já tem um Istio no GKE, mas ele tem um FII ali, né, em cima, que é o ASM. Ô, Giovanni, então eu preciso comprar, né, pagar todo o Antus para eu poder ter esse Service Mesh? Não. O ASM ele tem a parte, né, que é o standalone dele, que aí você paga por client, né, por envoy, mas você ganha essa parte do control plane gerenciado. Então, porra, a parte de certificado gerenciado, né, a parte ali do pilot, né, e toda essa gerenciamento de atualização, etc. Uhum, Aquele checkbox lá dentro do GKE, a gente não tem planos dele, por exemplo, virar GA. Né? Aquela flagzinha do beta ali, na verdade, é simplesmente para mostrar, ó, você quer testar alguma coisa, né? Poxa, tem, né? Dá para testar lá, fazer trial e tudo mais, mas, pô, uhum, isso daqui é o open source, está conectado aí, então, assim, aquilo não é production ready, né? Então, poxa, o load balance que está conectado lá é um network load balance, então, poxa, é difícil de você fazer segurança em cima dele, então, a recomendação dele é realmente aprender o issue, pô, quero ver como é que faz, quero ver como é que é, né? Pô, estou utilizando lá aquele free trial, quero utilizar esse checkbox aqui, então essa é a possibilidade, essa é aquele checkbox.
né? Então eu Legal, vejo legal. muito mais trabalhando assim em cima realmente de Istio como ferramenta de Service Mesh. Ah, legal. Não, então, concordo. Acho que se tá no coisas que a gente tem que fazer com o mouse, sei lá, coisas que a gente tem que fazer com o mouse ainda é lab, né? Se você está indo para a produção, tem um IAC, tem um formato de você reproduzir isso, de você escalar tudo mais, né? Então eu também vejo, eu acho muito assertivo, né? Ter deixado o beta lá bem claro, turma, é lab, tá bom? Exato, Não vai meter isso aí em produção que provavelmente você vai ter problemas, né? Principalmente com o Service exatamente. Mesh, que as coisas podem sair do controle rapidamente, né? Você quer seguir uma receita e o seu Service Mesh ali não está preparado para isso. Você não pensou nessa camada. Você simplesmente, tipo, vou usar como se não tivesse ou colocar no meio do caminho também é tão ruim quanto. Perfeito. E aquele ali também, né, aquela opção ali, na verdade, ela sempre vai ser instalado dentro do seu cluster, né? Então, você sempre vai ter o control plane ali, né? Então, por exemplo, pensa no Citadel, pensa no Pilot e você nunca vai poder aumentar essa infraestrutura, né, essa arquitetura. Ir para um single mesh com vários clusters, você sempre vai ser o que a gente chama, né, de modo ilha, né? Então, Uhum. se quiser alguma coisa mais complexa, né, multi-project, às vezes até multi-cloud, aí realmente é a questão do control plane gerenciado, etc. Legal. Eu ainda não quero entrar no Antos, vamos segurar esse. A gente vai Tranquilo. chegar, vamos chegar nele, né? Mas talvez já começar nessa história. A gente já citou, né, que normalmente o problema vai cair ali no DNS, né? Tanto para você fazer canary, que dava para você fazer em outros lugares, né? É, e aí, talvez esclarecer um pouco sobre multi-cloud, tá? É, porque eu gostei desse termo, nunca tinha escutado multi-project, né? Então, é, eu não sei aonde você está encaixando ele, se em clusters diferentes ou se dentro do mesmo cluster está separando namespaces aí, mas multi-cloud é bem mais complexo, né? A gente está subindo vários níveis aí e tem coisas bem sérias a se pensar, né? Porque é, single point of failure, aonde vai estar seu DNS, aonde vai estar esse load balancer, aonde vai estar a inteligência de para onde eu vou mandar as coisas. Né? Então, vamos por partes. É, como é o project? Multi-project. Então, Boa. primeiro, me conta um pouco mais sobre esse cara. Legal, legal, legal. É, só para pegar o detalhe do single point of failure, que eu acho esse tema bem interessante, né? É legal quando a gente fala, né, do gerenciado, né? E até a questão do GKE mesmo, né? O Kubernetes gerenciado, é o control plane, não é o data plane. Então, teoricamente, numa indisponibilidade do master, né, até do seu Kubernetes normal, suas aplicações continuam funcionando. Talvez você não vai ter ali um Uhum. momento de um restart, um kubectl, mas né, tá ali funcionando. Depois a gente entra nesse detalhe. Boa. Falando do multi-project, realmente é o multi-project. Né? Então, aquilo que eu estava comentando, né, da rede do Google, realmente é um diferencial muito grande. Para mim, foi vamos dizer assim, a maior das surpresas, principalmente de arquitetura, realmente trabalhando aqui dentro. Né, o conceito de ter a rede que é global, né, então eu estando no Brasil, sobe um servidor aqui, uma VM aqui, uma lá no Japão, você não tem nenhum roteamento no meio do caminho, né, um trace route seu, você não tem nenhum salto. Então isso traz a possibilidade de você ter, por exemplo, um load balancer e back-ends espalhados no mundo inteiro e você ter um único IP. Né? Então eu não estou mexendo com TTL de DNS, não estou mexendo com nada, é um load balancer mesmo com back-end separado no mundo inteiro. Uhum. E para fazer isso, a gente tem o que a gente chama de shared VPC. Tá. Né? Então, qual que é a complexidade hoje? Né? Então, muitas vezes, quando você tem vários projetos dentro de uma mesma nuvem, você precisa conectar esses projetos de alguma forma. Seja um peering, né, ou algum gateway, mas você precisa de alguma forma de conectar isso. Uhum. No GCP, você tem o que chama de shared VPC, né? Então, você tem uma configuração única, que a gente chama de host project, onde você define, né, suas subnets, suas regras de firewall, etc. E todos os outros projetos, né, a analogia que eu faço, imagina que você tem uma porta do switch global da sua rede. Né? Uhum. Então, eu tenho poder total em cima dentro do meu projeto, exceto criar rede, alterar firewall. Exatamente porque eu sigo uma hierarquia maior que está definida lá na minha shared VPC. Então Tá. eu consigo escalar isso, né? Então quando a gente tem
a gente está mais orientado, por exemplo, aos produtos, né? Então, pô, é uma squad que tem, né, um cluster de GKE, ao invés de ter, por exemplo, um cluster de GKE para a empresa inteira. Então, você traz múltiplos clusters, né? Pode ser até um cluster por projeto, ou múltiplos clusters por projeto, e todos eles se comunicam exatamente utilizando essa shared VPC. Né? Então, Legal. quando a gente traz um service mesh para esse mundo, você tem complexidade, por exemplo, até de UI, né? De como que eu vou visualizar todo mundo junto. Uhum. Né? Então, é aí que se encaixa o multi-project. Né? Então, não são namespaces, né? Então, não são somente multi-cluster, porque eu posso ter multi-cluster single project, né? Mas eu também Uhum. posso ter multi-project nesse caso. Legal. Legal. Bom conceito. Eu não sabia desse detalhe do share de VPC aí. E, e além de não ter salto, então ele também vai diminuir muito a latência aí, né? Então você vai poder combinar talvez aplicações em clusters diferentes, talvez em regiões diferentes, né? Vou citar, por exemplo, você tem uma aplicação. Não é nada contra a lei, pessoal. Disclaimer. Não, que de repente ela, por exemplo, a LGPD, né? Ela quer que os seus dados estejam no local, né? Então, por exemplo, você tem uma aplicação que está rodando aqui no Brasil, sei lá, né? Então, os seus dados têm que ficar aqui, mas você pode estar processando em outro lugar, você pode ter um Big Data ou Query, sei lá, né? Em outro canto. E a maioria das vezes esse usuário também pode não estar navegando por coisas sensíveis, né? Então os dados dele de autenticação estão aqui, mas sei lá, a navegação no front-end ou a utilização de um determinado aplicativo pode Uhum. estar hospedado em qualquer lugar, né? Uhum, isso, exatamente. Então, tipo, com esse lance, né, com o Shared VPC ou Multi-Project, né, eu tenho partes diferentes da minha aplicação completa, né, e elas estão rodando em locais diferentes, mas eu ainda consigo gerenciar e ela consegue funcionar quase que junto, né? Ela tá separada, mas tá bem próxima por causa desse detalhe de rede, né? Perfeito. Só para consertar a parte da nomenclatura, para você ter espalhado em vários países, você pode Uhum. estar tudo dentro de um projeto. Então, teoricamente, você não precisa da Shared VPC para fazer isso. A Shared Tá. VPC realmente é para você conectar múltiplos projetos e cada projeto pode sim estar distribuído no mundo inteiro ainda. Né? Legal, Então, legal. é um pouco diferente. É, uma das coisas que eu acho legal quando a gente fala, né, da possibilidade de você ter, por exemplo, né, um load balancer, que a gente chama de GCLB, né, que é o Google Cloud Load Balancer, que é o Global Load Balancer, e ter vários backends, né, a gente estava conversando de Canary. Então, até mesmo a possibilidade de você fazer rollout gradativo entre clusters, isso é legal. Né? A gente está falando aqui de espalhar globalmente, mas, poxa, eu posso ter vários clusters dentro da mesma região também. Uhum. Né? E com a facilidade de eu ter vários clusters com o mesmo serviço rodando atrás de um mesmo load balancer. Né? Tá. E eu poder fazer rollout no cluster 1, mas não fazer no cluster 2. Então, Uhum. é a possibilidade realmente de você espalhar os seus serviços, né, em vários clusters e tudo mais. E só comentar mais um negocinho sobre essa questão da rede que eu acho interessante. A subnet nossa ela é regional. Tá? Então ela não é zonal. Então isso já facilita bastante, né? Por exemplo, se você tiver uma queda inteira de uma zona, aquele CIDR, né, aquele range de IP, ele também vai ser utilizado nas outras zonas. Então, do ponto de escalabilidade, isso já é interessante. Lógico que no GCP você também pode ir lá apagar, né? Tipo barra 24, você apaga 4, põe 3, dá save, ele replica tudo isso via BGP por causa dessa característica da rede, né? Então, ela é muito fácil você crescer ela. Mas eu queria Uhum. chegar que isso traz a possibilidade da gente ter disco regional, né? Tá. Então, como a gente está falando, né, que todos os physical volumes ali, os PVs, PVCs, eles são de rede e a minha rede é regional, poxa, olha que legal, eu consigo ter minha aplicação persistente e aí pensa em máquina virtual, não precisa ser só Kubernetes, rodando na zona A e se por acaso a zona A inteira cair, o meu pod vai subir lá na zona B ou na C sem eu precisar fazer nada por trás de replicação de disco, sei lá, qualquer outra complexidade assim. Então, esses Legal, benefícios também legal. são bem legais. Ah, legal, tá bom. Porque aí ele existe para essa outra rede, né? Exato. Então, não vai dar aquele famoso erro do Kubernetes, né? Que, tipo, não vai subir.
seu disco está em outra zona, né? A máquina não consegue plugar. Nesse caso, ela consegue, né? Exatamente. Show, que da hora. Ótimo, ótima dica essa aí. Também não sabia dessa. Tô aprendendo É muito boa. sobre GCP hoje. Não, e também gostei do lance que você disse, porque apesar do Kubecast, a gente fica falando de Kubernetes aqui toda hora, não é uma bala de prata. Nem tudo você vai pegar e jogar lá dentro do Kubernetes. Nem todo workload. Cara, nem sempre. Às vezes você nem tem expertise para isso, ou time, ou braço. Então, de repente, deixar no serviço, né? Ou às vezes você já tem um lá e, tipo, puta, não vou mexer nisso agora, vou deixar um clusterzinho de Rabbit, por exemplo. Não, tá rodando aqui, né? Ou mesmo eu tenho visto algumas empresas, não sei se você também, rodando o cluster. Então, por exemplo, Elasticsearch, né? O comedor de memória. Então, tipo, eu tenho um cluster só para isso, né? Então, vai escalar tudo lá dentro, né? Mas esse cluster tem só essa funcionalidade. Ele está rodando só minha stack de Elasticsearch aí, escala para cima e para baixo. Mas eu segmentei bastante, né? Porque é uma coisa às vezes vital ali para a sua aplicação, para o seu workload. Então, eu não quero sei lá, às vezes eu vou ter um pico no meu front-end, eu vou ter um pico numa API que eu vou afetar minha fila, né? Porra, por que eu fiz isso? Né? Então, não sei se você tem visto isso também, ter clusters por definição, assim, por uma... João, esse é um ponto que a gente poderia passar até dias aqui conversando, viu? Porque esse, assim, é um dos grandes dilemas hoje, né, do ponto de vista de arquitetura, né, de microserviço e tudo mais. Porque, pô, o Kubecast, né, acho que a maioria do pessoal que está assistindo, que está ouvindo, deve saber, né, que dentro do Kubernetes a gente consegue fazer ali os selectors, os labels, né? Então a gente consegue separar os workloads, os pods. Poxa, roda isso daqui somente nesses nodes. Então, realmente, daria para a gente ter, né, nesse seu exemplo, um cluster de Elastic, mas com nodes dedicados a eles. Sim. Né? Só que eu 100% concordo que você começa a trazer outras complicações. Né? Por isso que, né, a questão do Service Mesh, ela ajuda também você trazer, né, você acabar eliminando alguns ropes aí no meio do caminho de comunicação, principalmente essa camadinha do IP Tables. Né? Então, o NEG também ajuda bastante nisso. Então, por exemplo, na minha época de Kubernetes puro, basicamente, quando a request chega para um pod, ela bate na camada do service, né, que poderia estar em outro node. E aí, essa requisição Proxy vai vem para aquele empurrar. pod. Né? E naquele exemplo que eu dei lá, que eu comecei a ter até Max OpenFiles, estava acontecendo geralmente isso. Né? Eu tinha um proxy, ele batia nesse. Então, eu tinha um redirecionamento para cair no proxy, o proxy direcionava para outro service que ia para outro pod. Então, às vezes, uma request acabava gerando, né, 6, 7 redirects dentro do cluster, porque era microserviço que chamava outro e acabava passando naquele proxy também. Então, tem algumas características de serviço que as empresas, as pessoas estão preferindo separar hoje mais pela complexidade. Tá? Então, a camada, por exemplo, de gateway, né, e proxy é uma delas. Essa camada de persistência, ou que você tem, né, uma quantidade grande ali, principalmente falando de I/O, né, ele também tira. Né? Então, assim, não é 100%, pô, é um requisito, eu tenho que separar. Né? Principalmente porque, como eu comentei, label, selector, prioridade, você consegue separar isso. Né? Só que, vamos dizer assim, é mais simples hoje. Eu até tem a maioria dos problemas que a gente, né, que eu pessoalmente vejo, configuração. Né? Então é muita configuração. Pô, é uma liveness probe, uma readiness probe que às vezes não tem na cabeça realmente, né? Para que serve aquilo? Como que eu tiro uma aplicação do load balancer? Tá as duas igual, então tipo sempre é restartado, né? Às vezes fazer overcommit de memória e começar a tomar um OM killer nos clusters. Então assim, geralmente está relacionado à configuração. Né? E aí você ainda trabalhar com selector, prioridades, acaba trazendo outra complexidade também para aquele cluster. Né? E do ponto de vista de custo, aí faz sentido você agrupar, né? Porque nem sempre o seu cluster está em alta utilização, etc.
mas aí é um trade-off que, dependendo da sua necessidade, a gente vai ver, né? Pensando na sua SLO, né, no seu objetivo e tudo mais. Legal. Eu queria. Eu vou sair do script, então tem uma pergunta. Tem um cara que a gente. Uma ferramenta que a gente tem usado aqui há algum tempo, né? Então a gente se voltou aqui, talvez do ano passado para cá, assim, mais diretamente, para. A gente voltou os olhos aqui para a segurança, né? E talvez para enforcement de policies. Né? E tem uma ferramenta que a gente tem usado, que a gente adotou aqui há algum tempo, que é o Kyverno, ou Kyverno. Não tenho certeza como vou dizer, mas pô, aportuguesado, Kyverno. Que é o cara mais simples aí, né? Então a gente já tinha OPA há algum tempo, né? Os caras da Stira também. E aí eu queria saber se tem alguma ferramenta assim para a gente poder garantir essas coisas. Por exemplo, um, o cara não conseguir fazer um deploy se ele não definiu um liveness e um readiness. Tipo, cara, não vai passar. Você vai tomar um pau do enforce e é isso. Mano, nem que você erre o liveness, mas você vai ter que colocar. Nem que você. Putz, o mínimo vai ser obedecer a cota desse namespace. Mas você vai ter que colocar, ou vai ser inserido automaticamente, né, o mínimo ali da cota de CPU e memória. Assim. Então, tem alguma coisa assim parecida para essa nativa ali, ou que eu não precise de uma ferramenta extra? Né? Pô, na verdade, tem algumas coisas que dá para fazer. Uhum. Acho que como ferramenta, ela vem chamada que é o Antus Config Management, então também está debaixo do guarda-chuva do Antus, tá? Legal. Apesar que a parte de config sync ela é free, ela é open source, então você pode utilizar ela só com GKE de graça. Uhum. E ela é exatamente o source of truth, né? Então você tem um repositório Git e todas as policies e as configurações são aplicadas lá e elas são aplicadas nos seus clusters. Aí na console você vai ter um status de sincronismo, aquele hash e tudo mais, e aí se é tudo que é OPA você pode utilizar. Só Uhum. que uma das coisas que a gente também está vendo bastante gente utilizar, né? E aí são alguns detalhes que eu acho bem interessante, né? Mas aquele negócio de resolver problema em escala, né, que eu estava comentando, a gente traz muito dos conceitos, né, de SRE e a gente fala muito do que a gente chama de shift left. Né? Então, quando a gente olha lá no pipeline, geralmente a produção está na extrema direita, né, e o desenvolvedor está lá na extrema esquerda. Então, como que a gente consegue, né, trazer mais testes para perto aqui do desenvolvedor e, na Uhum. maioria das vezes, né, não onerar poder computacional ali que é nobre, mesmo que seja do seu pipeline de CI, mas, poxa, é nobre, né? Às vezes o desenvolvedor conseguiria pegar alguns gaps ali, até mesmo antes dele fazer o commit. Se ele desenvolver, por exemplo, numa plataforma já de Kubernetes, que seja o Minikube, né? Então aí vem lá o Cloud Code, né? Que é um módulozinho que você instala dentro do seu IntelliJ, do seu VS Code. O open source dele é o Scaffold, é tudo free também. Então você consegue, por exemplo, fazer debug direto em cluster de Kubernetes. Ele te ajuda a gerar os YAML files, né? E você começa a ter alguma parte de sintaxe que você pode até controlar ali já direto no seu pipeline, Legal. né? E a gente também vê muito acontecer. É bem interessante isso, porque é complicado às vezes de falar, mas assim, em muitos lugares eles veem que isso não é uma atribuição do desenvolvedor, Uhum. tá? Que isso é uma atribuição mais relacionada à operação. E aí Tá. também serve ali para limits, requests, né? Que esse tipo de configuração, poxa, eu como desenvolvedor, eu vou te entregar uma API que você faz o health check. Cara, quantos segundos você vai fazer? Porque tem aquele negócio, né? Pô, para mim, de 1 em 1 segundo é melhor, só que de 1 em 1 segundo, às vezes eu mato uma requisição que eu poderia estar atendendo, ou sei lá, qualquer coisa. Então, e aí? Né? Pô, desculpa, cara, eu tenho que desenvolver aqui meu mobile, eu tenho, né? Não vou ficar olhando. Então, tem muito esse dilema, né? Uhum. A gente prega muito o DevOps, tá todo mundo junto, mas no final, ali no dia a dia, por mais que a gente esteja num time, cada um tem um chapéu diferente, Sim. né? A gente está tudo colaborando, tudo, mas o escopo, né? Quem é o owner daquela atividade é diferente. Então, Uhum. tem muita gente vindo para o lado, né, de utilizar algumas coisas que fazem esse tipo de configuração ali no seu pipeline, tipo um customize, né, onde a Aham. gente fala ali do hidratar a configuração, né? Então o Tá. desenvolvedor ele tem uma configuração mais simples, vamos dizer, né, Uhum. que isso acontece, isso ele vai acabar ser
Eu não gosto muito do termo mergeado, mas isso vai acabar acontecendo um merge ali, né, num que a gente fala que é o environment branch, por exemplo, num dev, e esse merge acontece exatamente com os artefatos de dev, que a gente fala que é o shared best practices, desculpa, com os artefatos de ops, né, que é o shared best practices, ou SRE e tal, mais o código que veio do desenvolvedor ali com as regras básicas para ele fazer aquilo ali funcionar. Né? E esse merge ele vai acontecer, né? Vai vir no dev, depois você vai evoluir ele, por exemplo, para né, homologação ou quality assurance, e depois você vai chegar ali na produção. E em paralelo com isso, está vindo também esse pipeline de segurança, que aplica policies, que aplica, né? Que você também consegue fazer esse tipo de check, né? Pô, não vou rodar nada Legal. sem label, não vou rodar nada com super usuários, né? Então, acho que depende muito da complexidade, acho que é outro tema que a gente poderia ficar aqui dias conversando, pipeline, Sim. CI/CD, cada um traz uma complexidade realmente diferente, feature branch e tudo mais, mas tem muita gente olhando para esse lado, né? Como que eu consigo pegar esse tipo de erro antes de chegar no meu cluster? Uhum. Na hora de chegar no cluster, né, a gente até fala bastante interna que o mundo perfeito é que ninguém coloque a mão na produção. Sim. Que na produção realmente tudo acontece automático, inclusive o plano de volta. Então, esse tipo de problema, por exemplo, talvez a gente pegaria em dev, mas o ideal é a gente pegar antes ainda. Né? Certa parte. Legal. Legal. Eu concordo com você. Acho que o que eu tenho visto bastante é que tem né, essas responsabilidades compartilhadas, né? Então, cara, já criei um template aqui que os desenvolvedores vão usar, e aí customize mesmo, né? Então, beleza. Mas o que eu acho que tem ganhado uma maturidade maior agora são os enforcements lá no cluster. Então, mesmo que alguém tenha mocado uma regra ou burlado alguma coisa só para fazer um teste simples, às vezes, tipo, puta, eu só vou colocar isso em dev aqui, né? É o famoso teste em produção, né? Que acaba indo para produção. Então, mas que o ambiente lá está preparado para isso. O ambiente lá, na verdade, está preparado para receber, para me bloquear. Caso eu não esteja obedecendo a alguma regra, né? Ou não vai passar, ou gostei dessa também, né? Vai hidratar, né? Ele vai melhorar, vai corrigir esse problema. Então, própria cota, né? Que você pode deixar dentro do namespace mesmo. Exato. Minimamente, cara, pode não ser o ideal para essa API, mas minimamente ela vai ter um limite. Pode ser que, inclusive, dê pau lá na frente, porque ela precisa de mais, né? Mas, cara, você não definiu lá, infelizmente, a gente está cortando aqui, é isso. Perfeito, perfeito. Não, a gente aposta muito nessa configuração, nessa sincronização de aplicação, né, principalmente pensando no custo aplicante. Então, é muito mais simples de você aplicar em vários clusters ao mesmo tempo, né? Então, isso a gente faz realmente desse enforcement em nível de cluster. E tem outros também, né? Então, eu gosto muito lá do Binary Authorization, não sei se você já ouviu falar, mas o open source dele é o Graphias. E, basicamente, ele verifica o metadado da imagem. Né? Então, imagina assim, eu como administrador do Kubernetes, eu poderia chegar lá e fazer um kubectl patch, apply, ou run. Né? Nesse modelo, por mais que eu tenha RBAC lá, ele vai executar o comando, mas eu não vou conseguir rodar aquela imagem dentro do cluster. Né? E esse metadado nada mais é do que uma assinatura gerada, por exemplo, com chaves PPK, onde cada gate você vai lá e assina a sua imagem. Né? Então, no cluster, no final, ele consegue ter esse controle também. Pô, eu tenho 5 assinaturas aqui? Tenho, beleza. Não tenho, também não Tchau. roda. Legal, legal. Eu conheço esse do. Não tenho certeza agora se é o Notion, que é um cara que também faz isso, a assinatura das imagens, que eu acabo plugando tudo isso no Harbor. Então, eu estou guardando todas as imagens lá, então eu Triv, vou plugando essas outras coisas lá, então Triv, Notion para assinar, então se a imagem não veio de lá, ou não está assinada e tudo, não vem por lá minhas regras, cara, é isso, Exato, a imagem tem que vir no caminho certo. exato. É isso. Legal. Tá, então vamos entrar no Antus agora. O Antus, o Antus ainda é algo complexo ainda para ter uma visão completa, né? Tipo, para mim parece, e talvez essa pode ser a minha primeira pergunta, o Antus sendo bem prático assim, é exclusivo para projetos grandes?
tipo, pô, tô começando com um cluster aqui, de repente até tem umas coisas mais espalhadas aqui, mas não é algo gigantesco, né? Não tem um workload que valha a pena. Será que vale a pena eu ter o Antus? Eu tiro algum benefício assim? Ou não é um tiro de canhão para algo mais simples assim? Olha, acho que tudo depende da sua necessidade, né? Qual Uhum, problema você quer resolver. Como eu comentei, às vezes, se você quiser só um Service Mesh, hoje tem a possibilidade de você utilizar realmente só o Service Mesh, sem pegar o guarda-chuva inteiro do Antus. Há um tempo atrás isso não era possível. Né? uhum, Então, pô, eu quero o Service Mesh gerenciado, mas eu tenho que comprar um canhão inteiro, mas eu só tenho uma formiga que infelizmente, a única arma que eu tenho disponível hoje é o uhum, canhão. Né? Então, basicamente era assim. Hoje você começa a ter alguns pedacinhos, né? Por exemplo, o Service Mesh, tem algumas partes que viraram free e tudo mais. Mas acho que, de novo, né? Tudo depende da sua necessidade. Eu acho que o Antus faz bem e o propósito dele realmente é o gerenciamento de múltiplos clusters, uhum, sendo full GCP ou multi-cloud ou com esquema de atache de clusters, né, que dá para você atachar clusters de outros Kubernetes, sabores de Kubernetes no Antus e tal. uhum, Então, a ideia, vamos dizer assim, o propósito inicial dele é esse. Né? Pô, como que eu resolvo o problema de log monitoring de múltiplos clusters, sem ficar olhando cada pedacinho separado? Como que eu consigo resolver problemas de trace em múltiplos clusters, service mesh, gerenciamento, uhum. marketplace, né? Então, é mais nessa linha, né? Gerenciamento de múltiplos clusters. Tirar um cluster só, né, que a gente estava falando. Se tiver alguma funcionalidade ali que realmente é um requisito, né? Porque assim, tudo depende do porquê. Né? Então, pô, a gente falar um cluster só para mim é generalizar muito, porque pode ser um cluster só on-premise. Sim. Pô, então faz sentido ele ter o antes, até porque é o jeito de Aham, eu levar um realmente. GKE gerenciado. A mesma coisa para Edge, né, e etc. Então, acho Uhum. que cada caso é um caso. Mas o principal propósito dele realmente é múltiplos clusters, né? Independente se é multi-cloud ou monocloud ou hybrid cloud. Mas se você Uhum. for olhar no ambiente on-premise, sim, a gente pode ter um cluster só. Legal. E ele vai auxiliar aí, talvez, pelo que eu entendo, ele vai auxiliar você com esse cenário, né? Então, vou ficar aqui nesse cenário, vou fazer um recorte para mais de um cluster, né? Então, você tem alguns clusters e você tem o Antus, ele vai te auxiliar nesse que talvez seja o problema com um ambiente muito distribuído, que é encontrar problemas, né? Talvez o tracing, encontrar qual é a fonte mesmo do problema, não é? Cara, tá nesse cluster. É muito geral isso aí, né? Então, tipo, aonde, talvez em comunicação de qual workload com o outro, e talvez até em auditoria mesmo, né? Então, tipo, aonde que isso se perdeu ou aonde que isso foi alterado, né? Então, o Antus vai trazer com ele essa bagagem aí do Service Mesh, que vai colocar esse controle na rede, né? E eu vou poder ter uma visão melhor na comunicação de como isso tudo está falando. Perfeito, perfeito. Nesse caso do seu comentário, a gente está olhando apenas, vamos dizer assim, o módulo do Service Mesh, que realmente acho que é o que o pessoal mais vê e é o mais comum, mas eu sempre gosto de citar outros problemas que a gente tem em gerenciamento multicluster. Né? Uhum, Então, eu sempre gosto de falar, por exemplo, do próprio CI/CD, ou de como você executa comando nos seus clusters, né? Então, poxa, às vezes eu tenho um cluster on-prem, tenho um cluster, né, em outras nuvens, ou até mesmo numa nuvem que roda num formato mais on-prem. Como que você executa comando contra todos esses clusters? Eu fico imaginando aquele Jenkins com um monte de credencial ali armazenado, uhum, né? Eu já fiz isso, então não tem jeito. Mas isso é uma complexidade grande. Né? Então, poxa, como que eu consigo, por exemplo, registrar todos os clusters numa console de um provider e disparar comando, que eu tenho minha autenticação, autorização aqui na console, e eu disparo comandos e aquilo ali distribui para os meus clusters, né? uhum. Baseado nos contextos. Então, poxa, são algumas facilidades que o gerenciamento multicluster vai te trazer. Que é uma outra que é interessante, como que a gente trabalha, por exemplo, com autenticação. Né? Então, imagina que você tem um pod lá, um deployment dentro do seu Kubernetes, ele precisa acessar um banco de dados. Né? E, sei lá, você tem uma service account para isso. Onde que isso fica armazenado?
né? Poxa, ótimo. Se ficar armazenado num Vault, ótimo, né? Você já Uhum. tem algum grande parte do problema resolvido. Mas tem gente que ainda está utilizando, por exemplo, Secret, né? Ou tem gente Uhum. que às vezes está até na variável de ambiente ainda. Também já fiz isso. Há muito Quem tempo, nunca? só para constar. A gente tem que aprender um dia, né? Mas o que é legal é que, por exemplo, ele te traz a possibilidade de trabalhar com Workload Identity, né? Então, o Workload Identity é a forma de você amarrar, por exemplo, né, uma Service Account, ali, uma Kubernetes Service Account, a uma real Service Account baseada naquela namespace. Então, Uhum. imagina que qualquer local que você tiver um cluster, né, de Anthos, ou que você estiver utilizando esse gerenciamento centralizado do Anthos, que ele estiver bebendo daquele mesmo projeto que tem aquele que a gente fala que é Workload ID Hub, né? Imagina que se você criar uma namespace em uma mesma Service Account, você consegue ter o mesmo acesso àquele banco, porque Pô. a Service Account ele já está trocando, né, essa parte de autenticação, autorização, Uhum. token. Então, são outras coisas que o gerenciamento multicluster te traz essa complexidade. Né? A gente sempre olha mais, puta, Service Mesh, Observability, porque eu acho que é o que mais dói. Uhum. Né? Sim. Você fazer um shell script ali, para colocar essa secret em 10 clusters, ou até mesmo em 100 clusters, cara, vai rodar em 5 minutinhos, na boa. Sim. Talvez não é uma dor para todo mundo, né? Poxa, como que eu vou distribuir isso? Talvez na hora de fazer o rotate, né? Vai ser. Mas ali no primeiro momento tá bem mais tranquilo. Aham. Então, é mais essa linha, né? A gente comentou aquela hora de backup, do etcd, né? Então, poxa, principalmente rodando no ambiente on-premise, né? Como que eu trago, né, essa parte, vamos dizer assim, mais enterprise, né? Da possibilidade de fazer um restore daquele backup, né? De utilizar realmente o backup, né, do etcd, por exemplo. Então, são algumas das coisas. Legal. Curiosidade, então, é, por debaixo do capô, para o backup, para essas coisas, a gente citou o Veleiro aqui, que é o projeto, né, de backup aí dentro do Kubernetes e tudo. Por debaixo dos panos, o GKE usa Veleiro, sei lá, ou é Não, alguma coisa do próprio Google é alguma coisa in-house. É alguma coisa in-house. in-house? Não é o Veleiro. Não é o Veleiro. Show. É Boa. porque realmente ele é o mais comum, tem bastante gente que usa, então eu acabo citando ele. Aham, Bastante aham. gente usa. Show. Então, ó, para terminar agora, mais hype do que o Antus é o Autopilot. O Então, Autopilot é bom, hein? o Autopilot. E pergunta: o Autopilot vai ser o substituto do GKE? Ou uma camada acima, tipo, vai controlar o Antus? Vai, tipo, aonde que ele vai entrar aí? Quem é esse cara? Boa. Na verdade, o GKE, o Autopilot, ele é o GKE Autopilot, né? Então, ele é realmente ali vamos dizer assim, um novo método de fazer o deploy do GKE. A gente estava Uhum, conversando bastante ali sobre aquelas questões de health check, limits, requests. Grande parte dos problemas acontecem por, né, misconfiguration, né? A configuração que é feita incorreta ou às vezes não é feita. Né? uhum, Então é comum você pegar a gente com vários deployments, por exemplo, tudo no namespace default. Né? Então é muito comum você pegar várias coisas. Né? Então até recomendo o pessoal, né, dar uma olhadinha, por exemplo, na questão de escalabilidade do Kubernetes. É bastante interessante que o pessoal fala, né? Pô, o Kubernetes ele não é um cubo, né? Ele é um envelope, ele tem várias dimensões, né? Então a gente não pode simplesmente olhar, meu limite é esse, poxa, eu vou colocar até, né, encher tudo. Não, a verdade não aham, é essa. E o Autopilot ele vem para suprir isso, tá. né? Porque quando a gente pensa no GKE, por mais que a gente tenha, né, autoscaling, node auto provisioning, vertical pod autoscaling, várias coisas ali para facilitar isso, né? Eu ainda tenho que criar. Eu tenho que ir lá, eu tenho que criar meu node pool, eu tenho que falar a escala de tanto até tanto, né? E o Autopilot não, ele vem fazer tudo isso aí de forma automática, né? Então, ele é um wizard aí do GKE, como se a gente estivesse fazendo aí um server 100% no ops com GKE. Tá, Então, tá pô, bom. eu quero um GKE, eu quero rodar em tecnologia baseada em Kubernetes, né? Porque se eu Uhum, falasse eu quero só container, porque está rodando num App Engine, em outro lugar. Mas uhum, não, eu quero estar baseado em tecnologia Kubernetes, mas hoje, por exemplo, eu não tenho time para gerenciar Kubernetes. Né? uhum, Quero que tudo aconteça aqui magicamente. É uhum. o Autopilot. Boa. Então agora sim é que a gente teve essa polêmica outro dia, que era o Hosted Kubernetes,
né? Que eu acho que foi um erro que a indústria aí tomou, né, há um tempo atrás, que chamou os Kubernetes gerenciados, né, de gerenciados, que na verdade eles são hosted, né? Tipo, é uma máquina, só tem o Kubernetes instalado, mas parabéns, você ainda tem que gerenciar, tá bom, querido? Então, agora sim, o Autopilot é o managed de verdade, né? Então, tipo, você está colocando lá, mas ele vai tocar para você. Eu falaria até um pouquinho mais, porque se a gente olha para o GKE, eu acho que ele realmente é gerenciado, porque os nodes atualizam automaticamente, eu posso criar janela de manutenção, ele escala automaticamente, lógico, eu tenho que definir o máximo e o mínimo, né? Mas ele faz tudo automaticamente. Só que quando a gente olha para o Autopilot, ele também faz as coisas a pod level, que teoricamente a nível ali do seu deployment, isso realmente o GKE não iria gerenciar. E o Autopilot ele vai fazer. Né? Legal, Ele vai legal. te ajudar ali também com essa parte de recurso, limites, requests, etc. Né? Ele vai Basicamente chegar mais só... próximo, né, do meu deploy. Exato, exatamente. Legal, legal. Então, é o manage, né, bem próximo do dev, né? Então, eu tenho um time que tá criando tudo isso, que está consumindo meu cluster, mas, então, agora eu tenho o Autopilot, né, que está cuidando disso dali para frente, né? Do CI/CD em diante, né, ele está tocando para mim. Exatamente, exatamente. Legal, que legal. Ótimo, ótimo saber. Bom, Giovanni, que papo da hora. A gente pode marcar a edição 2, 3, 4. Vamos marcar a edição só CICD, edição auto-scaling. Que legal, Boa. que legal. Cara, muito obrigado. Vamos para nossas recomendações. Bora, bora Recomendações. lá. Eu quero começar, então, dessa vez. Eu vou recomendar um filme que se chama Sete Dias Sem Fim. Tá? Então, estou lendo aqui. Eu criei um método para poder recomendar filmes aqui. Então, eu assisti o filme, eu escrevo a recomendação. Então, não está no Netflix, infelizmente, assim, tá? Mas deveria, tá? Mas eu descobri que eu sou muito fã do Adam Driver. Eu já era fã. Fez Star Wars, parabéns. Eu sou muito fã seu. Pronto, você fez Star Wars, é isso. Mas aí, tipo, eu não consegui assistir aquele que ele faz com a. É um drama de família, assim, que ele faz com a Scarlett Johansson. Não sei o nome agora. Não consegui assistir esse, muito parado, assim. Mas Sete Dias Sem Fim é um filme maravilhoso, assim. É um drama, comédia, né, de família. É, cara, é muito da hora, né? Então tem esses momentos da comédia, mas sabe aquele momento que tem uma piadinha que dá uma tocada em você, você tipo, pera, não precisava me agredir. Eu me encaixo nisso. Então, Sete Dias Sem Fim. É um filme muito legal, muito top, assim, e vale a pena. Vai perder uma hora e meia aí, mais ou menos. Muito bom filme. Boa. Legal. E você, alguma coisa que você assistiu recentemente ou leu, quer recomendar para o pessoal? Pô, acho que tem bastante coisa legal aí, né? Eu sou muito fã de filme, sou muito fã de filme de terror. Eu não vou recomendar filme de terror aqui, né? Pode recomendar. Eu tenho certeza que eu não vou dar o play, eu não consigo, foge ao meu controle aqui, sou um Tá cagão, vendo? mas Ó, pode recomendar. Tem uma turma aí que adora. O Diogo, por exemplo, adora. Não, mas falando de livro, né, eu acho que eu recomendo a leitura do livro de SRE. Ele é free, tá na internet aí para poder ser lido, né, de forma gratuita. Se não me engano, o primeiro ou o segundo livro também. Né, é uma leitura muito boa, acho que bastante ideia aí sobre essa parte de deployment, acho bem interessante. E, poxa, de filme, eu assisti esse dia para trás de novo. Né, eu gosto bastante de ficção científica também. E é Uhum. Interestelar, não sei se o pessoal todo dia assistiu aí, mas pô, vale a pena assistir ali, que ele pega alguns tópicos ali bem interessantes, viu? Bem legal. Tá bom, então eu vou te perguntar. Pergunta polêmica, então. GKE não foi nem polêmica perto dessa agora. Interestelar. Precisava do finalzinho, o cara explicar o lance, tipo, o porquê
da gravidade lá. Precisava ele explicar? Precisava daquela explicação dos 5 últimos minutos do filme? Eu acho que não precisava mesmo não, viu? Acho que se ficasse, né, na teoria ali, todo mundo imaginando, ia gerar uma discussão, apesar que tem uma discussão bem grande hoje ainda, né? Sim, sim. Mas Pô, certeza. eu vi entrevista com, sei lá, esqueci o nome do diretor aqui, mas aí o cara falou, não, porque é um filme muito complicado, então a gente decidiu explicar. Cara, esse filme ainda é complicado, mesmo com a sua explicação, tá bom, querido? Tem diagrama de buraco negro, tá? Não vem com Certeza. essa. Show. Esse filme é full nerd, né? Esse é muito, muito. Isso é bom. Que da hora. Pô, Giovanni, muito obrigado pelo seu tempo. Pô, na terça-feira à noite aí, obrigado mesmo por ter colado Isso. aí e obrigado pela disponibilidade, cara, por compartilhar a estrada, né, cara? A gente se conheceu antes em outro projeto, antes de você estar no Google e obrigado pelo espaço, por ter participado aqui com a gente, cara. Pô, tamo junto. Obrigado a vocês aí pela oportunidade. Espero ter ajudado um pouquinho aí com a experiência aí, com a cicatriz de guerra que a gente tem aí do dia a dia, né? Show, show, que legal, cara. Pessoal, muito obrigado por vocês ouvirem, assistirem aqui, tá? Estamos aí bonito na foto, pausa para a thumb. E, e aí, é isso. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Até a próxima. Valeu. Abração, hein? Até mais.